Abril de 1995, o atentado à bomba em Oklahoma City. O maior ataque terrorista doméstico na história dos Estados Unidos. O criminoso, Timothy McVeigh, cita como motivo uma vingança pelas ações das autoridades americanas em Waco, Texas, onde 76 homens, mulheres e crianças morreram em um incêndio avassalador. E onde membros de um culto são levados à morte pelo líder carismático David Koresh. Ou mortos por agentes federais fora de controle. Até hoje, os eventos em Waco pesam na consciência dos Estados Unidos. Um antigo agente do FBI revelará o que realmente aconteceu em Waco. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são uma cadeia de eventos críticos. Veja as informações e a contagem regressiva dos segundos finais para o desastre. Segundos fatais. Cerco a Waco. Estados Unidos, Waco, Texas. 19 de abril de 1993, meio-dia e 15. Agentes do FBI cercam um complexo em chamas pertencente a uma seita religiosa conhecida como Ramo Davidiano. Clive Doyle está preso lá dentro. Eu rezava, Deus, por favor, faça algo rápido. Mas Clive tem mais medo do FBI do que do fogo destruidor. Eu olhava para fora e dizia, se pularmos, será que atirarão em nós? Ele está preso na capela do Ramo Davidiano. Clive é seguidor do carismático líder David Koresh há 10 anos. Eu achava que esse homem tinha alguma coisa. E todos os que viviam lá abraçaram a ideia de que ele era um profeta ou um mensageiro de Deus. As autoridades federais não pensavam assim. 7 semanas antes, em 28 de fevereiro de 1993, a Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, a ATF, deu uma batida no complexo para prender David Koresh. Eles suspeitavam de que David estava convertendo armas semiautomáticas em armas totalmente automáticas. Um cameraman local registra o momento em que agentes invadem o complexo davidiano. A batida de surpresa sai desastrosamente errada. Koresh e os seguidores sabiam que eles estavam chegando. Estão atirando contra nós em Monte Carmel. Monte Carmel? Sim, diga a eles que há crianças e mulheres aqui. Mande parar. Em um tiroteio fatal, 4 membros da ATF e 6 membros da seita são mortos. Koresh é atingido no ataque. Mas ele se recusa a se render. Com agentes da ATF mortos, as autoridades federais decidem que o FBI deve assumir o comando da situação. O negociador é Byron Sage. Eu soube do incidente quando estava me preparando para ir à igreja com a família. O telefone tocou e era o meu chefe, em San Antonio. Ele disse que tinha havido uma batida que dera terrivelmente errado. 4 agentes haviam morrido e 16 estavam feridos. Então ele me mandou ir para Waco com urgência para auxiliar nas negociações. Aqui é Byron Sage, do FBI. Posso falar com David? Em princípio, o FBI entra com suavidade, negociando com sucesso a rendição de 14 adultos e 21 crianças. Mas um grupo de davidianos mais ferrenho se recusa a sair. Sage manda até eles uma câmera de vídeo para ter uma ideia clara das pessoas com quem ele está lidando. ATF, vocês estão errados.
Estão erradas as suas práticas e seus hábitos de manipular pessoas com armas. Eu encontro vocês na minha porta em qualquer dia. E alguém vai se machucar, com vocês fazendo esse joguinho. Estou falando com vocês. Alguém vai se machucar. A prioridade do FBI é retirar as crianças. Estávamos pressionando David para que deixasse as crianças saírem. E finalmente ele disse: "Ei, vocês não entendem? O restante das crianças são meus filhos. E eles não sairão." O impasse se tornou um dos cercos mais longos da história da lei nos Estados Unidos. E Koresh não está cooperando com os negociadores. David disse: "Vocês não entendem? Eu não respondo a vocês. Respondo a um poder maior." E ele diz que o meu Deus me mandou esperar. O comando do FBI está frustrado com o progresso lento e aumenta a pressão sobre os davidianos. Eles cortam a energia do complexo e privam a comunidade de aquecimento, luz e água. Eles estavam fazendo o que se chama privação de sono. Havia telefones e trombetas tocando, toques de alvorada, ruído de bombardeios aéreos, todo tipo de coisa. Mas essas táticas não estão funcionando. E o impasse está prestes a completar 50 dias. Nós negociamos com essas pessoas por vários dias. Tentamos de tudo. Agora o FBI tem um novo plano. 19 de abril, 5h59 da manhã. Byron Sage liga para o complexo e fala com o braço direito de David Koresh, Steve Schneider. Eu disse: "Steve, estamos preparados para jogar gás lacrimogêneo no prédio, mas não entraremos no prédio." Homens, venham jantar. Dentro do complexo de Monte Carmel, Koresh prepara seus seguidores. Andem logo, vamos! Vamos! Os davidianos acumularam um arsenal mortífero de armas automáticas e semiautomáticas. Vamos! Vamos, limpem a mesa! 6 da manhã. O complexo está cercado. 2 tanques modificados se aproximam do prédio. Eles carregam latas de gás CS, um tipo de gás lacrimogêneo. Byron Sage se abaixa em uma posição do FBI a quase 300 metros do complexo. É o mais perto que ele ousa chegar. David, indivíduos no complexo do ramo davidiano. E estamos no processo de jogar gás lacrimogêneo dentro do prédio. Não há resposta lá de dentro. Jim McGee, membro da equipe de resgate de reféns, é um dos agentes que se preparam para entrar. Vamos tentar deixar o ambiente tão desconfortável que eles terão que se render e sair. 6h05 da manhã. eles não chegaram a 15, 20 metros dentro da propriedade davidiana antes que o mundo viesse abaixo. Assim que passamos desse perímetro, começamos a receber fogo. O gás lacrimogênio é injetado jogando latas na parede e janelas do prédio. Os davidianos estão preparados. Eles estocaram um suprimento de máscaras de gás. Eu coloquei a máscara quando eles estavam borrifando na capela e logo eu não conseguia respirar. O gás começou a penetrar na pele e queimava demais. Parecia ácido de bateria ou algo assim. O fogo pesado vindo do complexo impeliu o FBI a mudar rapidamente de tática.
O plano B era que, se os agentes introduzindo o gás lacrimogênio se vissem sob fogo, todo o complexo estaria saturado tão rápido quanto se conseguisse, deixando as condições do prédio realmente insustentáveis e forçando-os a sair pela janela ou pelas portas. O FBI enviou 4 tanques e Jim McGee revidou o fogo davidiano com ferret rounds, latas cheias com mais gás lacrimogêneo. Estávamos atirando o gás por meio de lançadores de granada M79. Eu podia determinar o local de onde eles estavam atirando, e era exatamente para lá que eu direcionava os projéteis do M79. Os ferret rounds se despedaçavam com o impacto no chão e liberavam gás lacrimogênio para as áreas alvos. Eles passavam voando, iam para debaixo dos bancos na capela e podia-se ouvir o silvo no canto em algum lugar. Para os que usam máscaras, o gás é tolerável. Para aqueles sem elas, respirar é difícil e o gás queima a pele e os olhos. As crianças são as que sofrem mais. Não há máscaras contra gás para crianças. Os pais as enrolavam em toalhas ou cobertores molhados para manter o gás afastado de seus rostos. 6h31 da manhã. Byron Sage continua a instigar os membros da seita a sair. Eu disse, não vamos entrar no complexo. O cerco acabou. Vocês estão presos. Podem acabar com isto a qualquer momento. Basta um sinal de que estão preparados para sair. Mas os davidianos não se mexem. O FBI usa os tanques como arietes. Os davidianos assistem à demolição de sua casa à sua volta. Na última vez em que eles vieram pela porta da frente para a capela, eu diria que o tanque inteiro estava no prédio e seu tubo se projetava para a capela. Agora o FBI podia lançar o gás lacrimogênio mais fundo no prédio. David instruiu as mulheres para trazerem as crianças para baixo e colocá-las na câmara subterrânea. Era o lugar mais seguro no prédio, caso alguma coisa acontecesse. A câmara subterrânea é um compartimento de concreto seguro no centro do complexo de madeira. Não há sinais de que os davidianos estejam prontos para a rendição, como o FBI esperava. 12:07. O FBI então avista chamas. Havia relatos de fumaça em outros lugares e, de repente, começou-se a ver chamas. Era um dia com muito vento. As rajadas eram de aproximadamente 32 km por hora pelas planícies do Texas e aquela era uma situação explosiva. A comunidade inteira, incluindo 28 crianças, agora estão presas em um incêndio. Suas vidas correm risco, a menos que abandonem o complexo e se rendam ao FBI. O fogo está chegando mais perto de Clive Doyle. Eu comecei a ouvir as pessoas gritando atrás de mim. Reconheci as vozes de quem estava gritando. Elas estavam no meio do fogo. Sua filha Sherry estava presa no andar de cima. As chamas que se aproximavam impediram Doyle de salvá-la. Minha filha mais nova tinha 18 anos. Foi com ela que passei a maior parte do cerco, até que disseram que eles fossem lá para cima. E eu não a vi mais depois disso. O agente do FBI, Byron Sage, transmite uma mensagem urgente para David Koresh. Eu tentei falar diretamente com David pelo PA.
e disse: David, não termine dessa forma. Você devia ser um salvador. Salve essas pessoas, traga-os para fora. 12:13. Agora o prédio inteiro está envolvido pelas chamas. Toda aquela fumaça começou a cobrir o exterior do prédio e tudo se tornou escuro. Eu senti um calor enorme e não enxergava nada. Doyle escapa sozinho, deixando sua filha no prédio que se queimava. Saía fumaça de mim. A pele das minhas mãos estava se soltando. E eu pensei que, se ficasse ali, morreria queimado de qualquer forma. Eu pulei e caí de pé com as costas contra a parede. E pensava, e agora? O que faço? Doyle não tem ideia do que aconteceu com sua filha. Imediatamente, ele é parado por um agente do FBI. Ele me apontava uma arma e me dizia que se fizesse um movimento em falso, estouraria minha cabeça. Essas coisas. Eu fui na direção dele que gritava, onde estão as crianças? Onde estão as crianças? Eles foram questionados incansavelmente. Onde estão as crianças? E ninguém respondia. Eu disse que não via as crianças há alguns dias. Ele não ficou satisfeito com isso e gritava que eu me lembraria daquilo pelo resto da vida. Ainda não havia sinal das 28 crianças que se acreditava estarem lá dentro. Momentos depois, uma mulher pula de uma janela do segundo andar, no que parece uma tentativa desesperada de escapar. Então, se levanta e volta para o prédio. O agente Jim McGee faz um esforço ousado para salvar a vida dela. Eu descansei a arma e passei por uma abertura que provavelmente era uma janela. Ela virou a cabeça, ignorando minhas perguntas, sem responder a nenhuma. Uma câmera de reportagem grava o momento em que Jim a puxa para a segurança. Em 10 ou 20 segundos, o segundo andar desabou onde estávamos. Foram segundos apenas antes que o lugar fosse totalmente consumido. Os ventos fortes fizeram com que o fogo se espalhasse em velocidade assustadora. Em apenas 18 minutos, o prédio inteiro está envolto em chamas. Mais de 70 pessoas, incluindo 2 mulheres grávidas e 28 crianças, morrem. Sherry, a filha de Clive Doyle, está entre os mortos. E o líder da seita, David Koresh, é achado com uma bala na cabeça. A coisa terminou de um modo que ninguém queria. 9 pessoas saíram naquele último dia. Mas nenhuma delas era uma criança. O cerco havia mobilizado o país e seu final catastrófico virou manchete em todo o mundo. O presidente Bill Clinton apoiou o FBI com relação ao desastre de Waco. Ele lançou a culpa pelas 86 vidas perdidas nos ombros do líder da seita, David Koresh. Mas o pronunciamento de Clinton não impede que a imprensa faça perguntas. Tinha o cerco de terminar em tamanho desastre? Teria a ação das autoridades federais provocado morte horrível de tantos homens, mulheres e crianças? Agora, revendo os eventos daquele dia e mergulhando nos relatórios oficiais,
O ex-agente do FBI, Clint Van Zandt, irá revelar por que tantas pessoas morreram. Ele irá descobrir como a tragédia poderia ter sido evitada se o FBI tivesse agido de maneira diferente. Creio que todos queriam saber por quê. Por que tantos americanos perderam a vida ostensivamente nas mãos do governo? Não deveria, não poderia ter havido algum modo de resolver tudo sem essa terrível perda de vidas? Van Zandt descobre que o ramo davidiano tinha se estabelecido em Monte Carmel em 1935, quando formou uma ramificação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tendo abandonado o ensino médio, David Koresh juntou-se ao grupo em 1981 e tornou-se seu líder 6 anos mais tarde. Koresh acreditava ser a segunda vinda de Cristo, destinada a dar início a eventos que culminariam com o fim do mundo. Seu ministério baseava-se em referências do livro das Revelações, que descreviam o dia do julgamento final e a vida eterna. Revelações. Os davidianos consideravam os pronunciamentos de Koresh de importância igual à da Bíblia. Para ajudar a fundar a seita, ele começou um negócio de compra e venda de armas. Relatórios de sons de tiros automáticos vindos do complexo resultaram em uma operação de vigilância pela ATF. E isso levou à abatida fracassada de 28 de fevereiro. Mas com tantas pessoas mortas durante o incêndio, a prioridade de Clint Van Zandt é estabelecer exatamente como ele começou. Em 1993, as investigações oficiais do governo fizeram entrevistas com numerosas testemunhas. Foi concluído então que o ramo davidiano começou o incêndio. Alguma coisa sobreviveu à negação pesada dos davidianos. Nós ouvíamos invenções completas sobre o que estava havendo. Uma onda de cinismo cobre você. A coisa não estava sendo justa, estávamos sendo mal representados e não podíamos confiar nessas pessoas. Ainda queimando, Waco foi um massacre. E de forma preocupante para as autoridades, 6 anos após o cerco, a maioria do país concorda que foi um massacre. Em 1999, uma pesquisa da Time Magazine descobriu que 61% dos americanos acreditam que o governo começou o incêndio e depois disfarçou seu envolvimento. Uma análise detalhada da gravação de vídeo revelou que 3 incêndios começaram quase simultaneamente. Na lanchonete, na parte sudeste e na capela. Uma teoria reza que o gás lacrimogênio lançado pelo FBI pode ter começado o fogo. O FBI nega a acusação, afirmando que somente usaram latas não inflamáveis. Mas em 1999, uma fotografia do FBI aparece mostrando um tipo diferente de lata. Uma que usava uma carga pirotécnica para espalhar o gás. Sabe-se que essas cargas pirotécnicas podem provocar incêndios. Clint Van Zandt investiga quando e onde essas cargas de gás lacrimogênio foram lançadas para determinar se causaram as chamas. Fizemos 3 lançamentos com capacidade pirotécnica. Ele encontra registros confirmando que a equipe de resgate de reféns fez 3 lançamentos de gás. Mas eles foram lançados contra uma construção de concreto a mais de 20 metros do complexo principal. E Van Zandt descobre evidências conclusivas de que os lançamentos não causaram o incêndio. Investigações independentes demonstraram que os lançamentos pirotécnicos ocorreram de 3 a 4 horas antes do incêndio em Waco.
De forma que ficou provado que eles nada tiveram a ver com o incêndio em Waco. A mudança completa do FBI sobre o uso de latas pirotécnicas projeta uma sombra sobre a operação do FBI. Essas são teorias conspiratórias que foram construídas sobre uma ideia. Se o FBI não falou a verdade sobre lançamentos pirotécnicos, sobre o que mais deixaram de dizer a verdade? Mesmo que o FBI não tenha começado os incêndios com lançamentos pirotécnicos, os davidianos acham que isso pode ter acontecido de forma não intencional. Sem eletricidade durante 4 semanas, lampiões a querosene foram usados no complexo. Eu não gostaria de acreditar que o FBI deliberadamente tenha ido até lá e acendido um fósforo. Mas há outros relatórios que dizem que eles podem ter provocado o fogo de outras maneiras. Mas os peritos não encontraram provas de que lampiões a querosene virados começaram o fogo. Porém, descobriram evidências surpreendentes sugerindo que o incêndio foi começado pelos próprios davidianos. Um atirador da equipe de resgate de reféns viu quando um davidiano começou o incêndio no interior da frente do prédio. Há mais evidências convincentes que sugerem que o incêndio foi criminoso. A decisão foi tomada para tentar colocar uma escuta no ramo davidiano, para entendermos o que se passava lá. Agentes técnicos pegaram uma caixa de papelão, inseriram nela um dispositivo e a entregaram para a equipe tática encher com litros de leite e colocar perto da porta da frente do complexo davidiano, na esperança de que apanhassem a caixa. No dia do incêndio, o dispositivo gravou sons fracos no interior do complexo. Quando Van Zandt ouve o material, descobre uma pista vital para a origem do fogo. Bem no final, o dispositivo registrou frases como: "Vamos começar o incêndio?" David disse para começar o incêndio explicitamente. David disse que precisávamos do combustível. Já foi espalhado. Só acenderemos o fogo quando eles vierem com os tanques, entendido? Clint Van Zandt acha a combinação de evidências conclusiva. Acho que o dispositivo de escuta é uma prova. Juntando tudo, testemunhos oculares, evidências fotográficas e investigação independente, creio que o ramo davidiano começou um incêndio e o FBI apenas assistiu. Van Zandt está satisfeito porque os davidianos começaram o incêndio e não o FBI. Mas causar o fogo não é a única acusação para o FBI. Agora, Van Zandt precisa descobrir se o FBI impediu que os davidianos escapassem do incêndio, atirando contra o complexo. 19 de abril, 10h13 da manhã. Quando os agentes do FBI começaram a lançar gás lacrimogêneo no complexo, o ramo davidiano respondeu com fogo de barragem. Em contraste com a batida inicial em 28 de fevereiro, quando agentes da ATF abriram fogo contra o complexo davidiano, o FBI nega ter disparado um tiro sequer contra os davidianos. Alegou-se que no último dia em Waco, o FBI usou a cobertura do complexo para que seus agentes táticos rodeassem o complexo por trás quando o ramo davidiano estava tentando escapar ou deixar o prédio, atirando contra eles e depois jogando os corpos de volta para serem queimados. Ninguém atirou contra o complexo. Quaisquer disparos teriam responsáveis. No fim do dia, eles fazem uma revisão do ocorrido para ver se houve disparos. E a gente sabe que o exame será minucioso.
Van Zandt examina uma evidência-chave que deve revelar o que realmente aconteceu. Na década de 1990, o FBI tinha uma aeronave única. Era conhecida como Night Stalker. Era um avião de vigilância e, pelo uso de sua capacidade infravermelha, podia focar no complexo para ver o que estava acontecendo. Em 1999, um especialista em tecnologia de câmeras infravermelhas examinou uma gravação do Night Stalker do último dia de cerco. Ele concluiu que a gravação mostrava 15 flashes vindos das posições do FBI, aparentemente provando que o FBI tinha atirado contra os davidianos. Mas Van Zandt também examina um relatório que chegou a uma conclusão muito diferente. Em março de 2000, pesquisadores independentes realizaram um teste em Fort Hood, Texas, a poucos quilômetros de Waco. Atiradores disparando armas foram filmados pelo Night Stalker. Os flashes dessa gravação teste foram bem diferentes daqueles filmados no último dia do cerco. Os pesquisadores concluíram que os flashes na gravação do cerco foram causados por materiais fosforescentes no solo. Havia uma diferença distinta entre a foto de uma arma sendo disparada e a foto de tampas de garrafas ou pedaços de vidro refletindo o sol durante o voo da aeronave. Conclusão: o FBI não disparou suas armas e não há evidências fotográficas sugerindo isso. Embora Van Zandt não encontre evidências de que o FBI tenha atirado contra os davidianos, ele suspeita da estratégia desse órgão. E uma divisão em suas fileiras foi, no mínimo, parcialmente responsável pelo resultado trágico em Monte Carmel. O FBI colocou de prontidão uma equipe de negociadores e uma equipe tática armada, a equipe de resgate de reféns. Elas deveriam trabalhar juntas. Mas Van Zandt acredita que a falta de comunicação entre as duas equipes possa ter contribuído para a conclusão trágica do cerco. Um dos principais desafios em Waco era a falta de coordenação por parte do FBI entre o comando, a tática e as negociações. Havia um muro entre os negociadores e a equipe tática. Os negociadores tinham como meta conseguir uma solução pacífica para o impasse. A equipe tática estava pronta para forçar uma conclusão. Uma tarefa que levou a uma atitude linha dura para com os davidianos. Se você é membro de uma equipe tática que pode ter de entrar em um confronto armado, creio que é mais fácil ver o seu adversário como um criminoso violento, com uma arma na mão, que só deseja matar você e todos à sua volta. Eu encarava os davidianos como agressores violentos. Não havia nada de pacífico com relação a eles. Como ex-negociador do FBI, Clint Van Zandt entende como as duas equipes deveriam trabalhar juntas. Como negociador, eu preciso da presença da força. Preciso de uma equipe tática bem treinada e disciplinada, pronta para se mover a uma ordem. E como negociador, não tenho de reconhecer a ameaça, o potencial. Está lá e é algo que eu posso usar como garantia psicológica no pôquer de vida ou morte que estávamos jogando na época. As abordagens contrastantes deveriam se complementar, mas em Waco isso não estava acontecendo. A equipe tática não estava sendo informada ou não estava sendo correta em sua percepção de que os negociadores eram apenas trabalhadores, tentando arrumar a loja, enquanto que a equipe tática estava em condições terríveis e nada estava sendo feito.
Pelo fato de as duas equipes não estarem trabalhando como uma unidade, os Davidianos recebiam mensagens misturadas. Eles estavam preocupados, achando que o governo fosse confiscar a sua propriedade. Eles não teriam onde viver se saíssem de lá. Nós asseguramos a eles que não planejávamos fazer isso. Essa garantia foi totalmente enfraquecida pelas ações da equipe tática. Sem o nosso conhecimento, havia exemplos onde um dos tanques passara por cima de um dos carros do ramo Davidiano. Nós não sabíamos de nada disso. Eles fariam alguma coisa para provocar uma atitude. Bom, não podemos confiar nesses mentirosos. Eles dizem qualquer coisa para conseguir o que querem, mas não o fazem. Significava que as negociações foram interrompidas. Os Davidianos se tornaram mais determinados ainda a não deixar o complexo. Então, o comando do FBI se voltou para a equipe tática para resolver o impasse. O processo de negociação começou a perder terreno aos olhos do comandante em cena. E suas opções de táticas começaram a aumentar. Ninguém queria estar ali mais que o necessário. E havia um nível de frustração. A solução da equipe tática foi fazer maior pressão psicológica sobre os Davidianos. Eles cortaram a energia do complexo e tornaram impossível o sono dos Davidianos. As táticas mais duras também falharam para acabar com o cerco e o FBI precisava de um novo plano. O FBI decide forçar os Davidianos a sair com gás lacrimogênio. Apesar do sofrimento terrível, nenhum Davidiano, adulto ou criança, deixou o complexo durante 6 horas de ataque com gás. As táticas do FBI simplesmente aumentavam a tensão. Para entender como essas táticas afetariam os Davidianos, Van Zandt estuda um relatório escrito por um psicólogo criminal, o professor Alan Stone, que examina a relação entre Koresh e o FBI. Nem é preciso dizer que uma espécie de briga de machos desenvolveu-se entre o FBI e David Koresh. Quando o FBI foi a público, disse: vamos mostrar a ele quem é que manda. Stone acredita que esta é exatamente a abordagem errada para com um personagem como Koresh. Se você levar David Koresh a sério, se você se esquecer de que se trata de um criminoso comum e um molestador de crianças, verá que existe outra parte e passa a entender o risco que está correndo ao tentar apertar o laço. David Koresh é um maníaco por controle. E se você tentar mostrar a um maníaco por controle quem é o chefe, está procurando encrenca. Ninguém vai me ferir ou a minha família. É a política americana aqui. Eu encontro vocês na minha porta qualquer dia. E alguém sairá machucado. Querem continuar com esse joguinho? Estou lhes falando, alguém sairá machucado. Você tem um homem perto da paranoia, pelos critérios psiquiátricos, e maníaco por controle. E a ideia de que você pode vencer uma discussão com uma pessoa assim pela força é uma noção errônea. Van Zandt acredita que a chave para entender a decisão dos Davidianos de não deixar o complexo está na interpretação da Bíblia por David Koresh. Está nas Escrituras que o povo de Deus vai se envolver em guerra e terá de lutar para se defender. Koresh ensinou aos Davidianos que eles eram o povo escolhido por Deus e que o confronto com as forças do governo é um evento previsto na Bíblia. Na preparação para esta batalha iminente,
Koresh e os Davidianos estocaram mais de 300 armas e perto de 400 mil peças de munição, usando o comércio de armas como cobertura. Dos 76 Davidianos que morreram em 19 de abril, 20 foram vítimas de ferimentos à bala. A filha de Clive Doyle, Sherry, morreu com um tiro na cabeça. Um patologista independente reconheceu que os ferimentos à bala foram auto-infligidos ou causados pelos próprios companheiros. Os Davidianos restantes morreram pelos efeitos do incêndio. 27 corpos foram encontrados no compartimento de concreto. Cheguei à conclusão de que o ramo davidiano não via o suicídio como um fim, mas como um novo começo. Confrontado com tamanha crença e depois do pior cerco em seus 85 anos de história, o FBI perdeu a paciência. Van Zandt acredita que eles deveriam ter sido mais pacientes. Acho que o governo tem sempre a responsabilidade de fazer tudo o que pode, não importa o tempo que leve, para resolver a situação sem violência. Se não puder ser hoje, sempre haverá o amanhã. O tempo estava ao lado do governo. Nós mandávamos no relógio, não o ramo davidiano. Agora está claro que uma série de problemas de comunicação e uma falha na compreensão da ideia de David Koresh fez com que as autoridades federais embarcassem em um plano terrível que poderia ter apenas um resultado. "51 dias para o desastre. Os Davidianos são avisados sobre uma batida iminente ao seu complexo por um repórter que pedia informações. Comandos da ATF, procurando armas ilegais, prosseguem com a batida, sabendo que perderam o elemento vital da surpresa. O tiroteio subsequente é o mais longo na história policial dos Estados Unidos. Ele deixa 4 agentes da ATF e 6 Davidianos mortos. Muitos mais estão gravemente feridos. 39 dias para o desastre. A maioria dos cercos duram de 6 a 8 horas. Após 9 dias, a equipe tática do FBI está frustrada. Ela foi treinada para resgatar reféns e não para ficar esperando durante semanas. Para forçar o final do cerco, eles usam táticas de guerra psicológica. Essa abordagem fracassa e serve apenas para enraivecer os membros da seita. 24 horas para o desastre. Um novo plano do FBI para acabar com o cerco é aprovado pelo presidente Clinton. 6 horas para o desastre. O FBI começa a injetar gás lacrimogênio, embora pouco se saiba sobre o seu efeito em crianças e nunca tenha sido usado em uma construção tão grande quanto o complexo davidiano. O que parece para o FBI é que um plano ordenado para retirar os davidianos é uma experiência terrível para aqueles lá dentro. 12:07. Os davidianos começam 3 incêndios quase simultaneamente. Alimentados por fortes ventos, todo o complexo é rapidamente engolido pelas chamas. 3 horas e meia depois, somente 9 adultos davidianos escaparam do inferno. O complexo foi destruído pelo fogo. 28 crianças perderam suas vidas. Acho que a maioria de nós em Waco faria um pacto com o demônio se achássemos que poderíamos ter retirado as crianças com vida. Os adultos se colocaram nessa situação, tomaram uma decisão consciente de permanecer no complexo, mas as crianças não tiveram escolha. O último elemento de controle que cada ser humano tem é a capacidade de se matar. É o único modo que ele tem de controlar o horror de uma experiência mental. Se você pressiona um maníaco por controle, ele acabará por cometer suicídio. Embora eu esteja 100% convencido de que os davidianos começaram o incêndio em Waco,
Também sei que o governo federal, a ATF, o FBI, alimentaram esse fogo com combustível emocional, o que permitiu que queimasse com tanta intensidade e ceifasse tantas vidas. Versão Marshmallow São Paulo.